profecias que foram reveladas lá atrás, falando do Brasil? Então essas referências estão no Antigo Testamento. Aqueles que gostam do judaísmo vão se deleitar com essa pesquisa que nós fizemos. Todo o ouro do antigo Templo de Salomão era do Brasil. Nos subterrâneos do Templo de Salomão já tinha os mapas que chegavam no Brasil. A cabecinha do brasileiro está invertida e está olhando lá para cima, para os poderes da Europa, e aqui o brasileiro com complexo de vira-lata. O Brasil, ele está, como eu escrevo aqui nesse livro História Secreta do Brasil, é uma compilação de fatos históricos também, além dos proféticos. Então, a gente vê que as primeiras menções a respeito do Brasil foram feitas no Antigo Testamento. Lá atrás, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Sim, e você vê, existem já referências, né, bibliográficas, tudo, de que aqui no Brasil, não só bibliográficas, mas arqueológicas, que aqui no Brasil, muito antes do nascimento de Cristo, já vinham os judeus para cá com os fenícios, nas embarcações dos fenícios. E lá no Nordeste, nós temos uma farta documentação arqueológica da presença desses fenícios e que vinham com judeus para cá, porque eles já viam aqui a terra do Ofir, por exemplo, que está citado no Antigo Testamento, é como uma terra mágica, uma terra prometida, de riquezas naturais, como que aqui fosse o paraíso perdido mesmo, e que precisaria ser resgatado. Então essas referências estão no Antigo Testamento. Aqueles que gostam do judaísmo vão se deleitar com essa pesquisa que nós fizemos, que eu fiz também, agora outros professores. Nós lançamos recentemente o livro História Secreta do Nordeste, porque lá existe uma fartíssima documentação a respeito da influência dos judeus lá. E a Anitta, você sabia que a primeira sinagoga no Brasil foi em Pernambuco, né, Recife? E essa tradição, ela já vem de muito tempo. Esse chapéu de coco dos nordestinos faz uma imitação àquele quepá, o quepá dos judeus. E assim, e outras documentações, hábitos familiares, hábitos de alimentação, costumes que eles têm, que se assemelham muito, que são herança dos judeus. Outra informação interessante, não sei se todos sabem, quem fundou Nova York, que no início se chamava de Nova Amsterdã, foi um grupo de cristãos novos, que eram judeus, convertidos, portugueses, que, com a perseguição da Inquisição, vieram para o Brasil. E aqui no Nordeste, depois, com uma embarcação, se dirigiram ao hemisfério norte e fundaram a Nova Amsterdã, que é Nova York. Então, até Nova York foi fundada por cristãos novos nordestinos, brasileiros. Então, o que você vê desde o início, Betete? É isso que eu sempre falo, que a gente tem que ver a inversão, essa cabeça invertida que o ser humano tem. Porque o Brasil, ele tem uma importância dentro da história e do caminho da espiritualidade do mundo enorme, muito importante. E os brasileiros não têm consciência disso. A cabecinha do brasileiro está invertida e está olhando lá para cima, para os poderes da Europa, dos Estados Unidos, o hemisfério norte, agora a China, e aqui o brasileiro intencionalmente escondida. Por isso que eu escrevo História Secreta do Brasil, porque isso foi intencionalmente escondido. Veja você, né? Você está falando sobre o descobrimento do Brasil, né? Se você for ver lá no Antigo Testamento, o Templo de Salomão, ele tinha macacos, ele tinha palmeiras, ele tinha tucanos, pavões, ele tinha todas as aves e plantas que eram levadas do Brasil para eles, nessas embarcações que os fenícios faziam e que os judeus se aproveitavam, faziam uma parceria e vinham para cá e levavam ouro. Todo o ouro do antigo Templo de Salomão era do Brasil, para você ver que coisa. Isso é histórico, isso tem referências históricas, e eu coloco uma porção delas nesse livro História Secreta do Brasil, porque eu acho que é fundamental a gente desinverter a nossa educação e a gente ver a importância do Brasil. Temos referências, fontes bibliográficas
historiográficas que afirmam isso. Por causa dessas embarcações fenícias e judaicas que vinham para cá, eles levavam ouro para o Templo de Salomão. Ouro, macacos, palmeiras, etc, etc. Aqui, de Ofir, das terras abençoadas de Ofir, que são, como Isaías chamava, a ilha e as ilhas e a grande ilha. Porque, veja, por que puseram primeiro o nome no Brasil de Ilha de Vera Cruz? Porque eles tinham essa referência nos mapas que foram encontrados nos subterrâneos do Templo de Salomão, já tinham os mapas que chegavam no Brasil. Então, eles vinham para cá e eles guardavam esses mapas, as vias marítimas e que vinham através das estrelas e o Cruzeiro do Sul, enfim, eles já sabiam como chegar no Brasil. Eles não tinham ainda muitos meios para chegar no Brasil, mas com essa documentação que foi resgatada pelos templários no século XII, XI, mais 11 e 12. Essa documentação que foi resgatada permitiu às navegações portuguesas, né, os templários, que eram os reis de Portugal, permitiu a eles que construíssem as embarcações e usassem disso. E sabe qual era o principal guia de bordo do Cristóvão Colombo? Era as profecias e os escritos de Isaías, porque Isaías colocou muitos sinais, muitas referências, muitas direções dentro dos escritos dele, né? Do profeta Isaías. Então isso quer dizer que o Brasil fornece aquilo que tem de mais precioso para a humanidade. Tem saído do Brasil e vai continuar saindo do Brasil, sem que nosso povo tenha consciência disso. Aqui é uma terra abençoadíssima. Temos que desinverter a cabeça do brasileiro e nós temos que assumir que a nossa história, a nossa geopolítica, as nossas profecias têm todas um sentido lindíssimo, começam no Antigo Testamento, atravessam a história toda do cristianismo, a história europeia e chegam no Brasil, nas Américas e continuam aqui até um certo ponto e estão muito escondidas. Entretanto, estão acontecendo, mesmo que não se tenham consciência disso, né? E está na hora da gente começar a acordar e assumir o nosso papel. Então, veja você, agora guerra aqui, guerra lá, guerra na Ucrânia, e Putin, e Trump, Elon Musk, Biden, isso, aquilo, França, Macron, e os brasileiros, assim, angustiados, né? Porque pensam, nossa, o que vai acontecer conosco agora?